A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Rádio Vital. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. A quarentena já vai acabar. Enquanto isso, fica na vida. Rádio Vital. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. A vida é tudo de bom. Agora na vida, um debate franco e aberto. Qual é a sua opinião? Debate da Vida com Cláudio Apolinário. E chegou o momento que você estava esperando. O debate da vida está começando a partir de agora. E eu quero ver você participar junto com a gente. 12997472010 e também lá no nosso YouTube tem transmissão ao vivo do Debate da Vida. Já fez a sua inscrição por lá? Não? Então corre lá que dá tempo ainda. youtube.com/eutonavida. Cláudio Apolinário, tudo bem? Como o senhor está? Olá, Simone, graças a Deus tudo bem. Estaremos aqui juntos para mais um debate, para mais um assunto interessante. Deixa eu já iniciar o debate de hoje então, Simone, te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em missão integral? Quando o missionário está no campo em tempo integral? Não. Na realidade é a teologia da missão integral. É uma linha teológica que surge na América do Sul por volta de 1969. Houve um congresso latino-americano de evangelismo e em Bogotá, um dos grandes expoentes desse movimento se nós pudermos chamar de movimento, né? É Samuel Escobar. Ah, sim, Cláudio. E essa teologia fala bastante sobre responsabilidade social, mas tem gerado bastante polêmica, não? Eu já ouvi dizer que se tornou um movimento político e ideológico. Eu costumo dizer o seguinte, que normalmente quem está pronto para criticar alguém sempre vai arrumar justificativas, né? Então, a gente fala que é um movimento político, ideológico. Será que é isso mesmo? Então, para quem não conhece, vai conhecer hoje um pouco sobre a missão integral. De qualquer forma, o tema que nós vamos tratar hoje é esse, se você é a favor da teologia da missão integral. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, temos hoje convidados especiais, um deles é o pastor Paulo Capelletti e também o pastor Luciano Scala, que vão tratar deste assunto para nós descobrirmos, ou para nós pelo menos termos um pouco do entendimento aí sobre o que é a teologia da missão integral e se isso reflete na igreja, o que isso tem causado dentro da igreja, porque é realmente o que a Simone falou. Tem muitas pessoas que dizem que acabou se tornando um movimento político e um movimento ideológico. Será que é isso? Então eu quero a sua opinião, se você puder participar conosco, tanto no Facebook quanto no Instagram, você mandar a sua opinião lá. Nós temos lá a pesquisa, se você concorda ou se você não concorda com a missão integral. Se você não conhece o que é a missão integral, então ouça um pouquinho do debate, você vai entender um pouco do que é, e aí na sequência você faz a sua participação conosco sobre o tema de hoje. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube
youtube.com/Eu Tô Na Vida. Se você puder, dê um joinha lá nos debates, se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado e compartilhe com mais pessoas para que outras pessoas possam ser impactadas pelo conteúdo, possam conhecer o conteúdo que nós temos colocado aqui nos nossos debates. Como eu comentei, nós temos conosco aqui hoje o pastor Paulo Capelletti e também o pastor Luciano Scala. O pastor até me corrige depois se é Capelletti ou é Capelletti, me perdoe aí se a pronúncia estiver errada. Eu começo então dando 2 minutos para suas considerações iniciais. O pastor Luciano Scala. O pastor Luciano Scala, que é graduado em Filosofia e em Teologia, pós-graduado em Bioética, Pastoral da Saúde e em Gestão Executiva e em Comunicação. Atualmente é pastor vice-presidente na Comunidade Evangélica Vale da Bênção e é diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e responsável pelo Seminário Teológico da Comunidade Evangélica Vale da Bênção, em São Paulo. Pastor, o senhor tem 2 minutos, então, para suas considerações iniciais e os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida. Deus abençoe, pastor Cláudio, paz do Senhor, pastor Paulo e todos os ouvintes. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estarmos juntos nesse dia de hoje para partilharmos de um assunto importante e de grande relevância para a obra de Deus. Eu sou pastor, teólogo, a minha formação é uma formação de teologia católica e eu pude estudar profundamente a teologia da libertação. Então eu conheci primeiro a teologia da libertação e depois, estudando a teologia da libertação, um pouco tempo depois eu conheci a teologia da missão integral. E eu, num primeiro momento, percebi que tinha algo muito importante na teologia da missão integral, que fazia sentido também com a minha forma de fazer teologia. Porém, em alguns momentos, eu percebi justamente um pouco do que já foi comentado na abertura, esse lado político e ideológico que talvez com o programa de hoje, partilhando com o pastor Paulo a nossa conversa, teremos um esclarecimento maior acerca deste assunto. Então é isso. No primeiro momento, essa é a minha colocação. Acredito que durante o programa nós vamos colocar alguns pontos que vai trazer um pouco mais de luz para esse tema. Maravilha. Feita então a consideração do pastor Luciano Scala, ele se diz então conhecedor da teologia da libertação e faz uma conexão. Tem muitas pessoas, inclusive, que fazem essa conexão. Pastor Paulo Capelletti vai participar conosco. Vou pedir mais uma vez que me corrija se por um acaso eu pronunciei o seu nome de forma equivocada. O pastor Paulo é doutor e mestre em ciências da religião, professor de teologia, palestrante, escritor, pastor e um dos nomes aí que tem grande relevância na missão integral no Brasil. Então, pastor Paulo, satisfação tê-lo conosco. O senhor tem 2 minutos, então, para fazer as suas considerações iniciais e também os seus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Vida. Bom, muito prazer participar desse programa. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigado pelo Luciano poder nos ajudar a entender melhor a teologia da missão integral. Eu quero dizer que a minha crise teológica foi de acordo com o meu trabalho, porque trabalho com marginalizados já há 30 anos, e há muitos anos eu vinha me perguntando por que a minha teologia não responde às necessidades das pessoas. E por isso procurei um outro viés da teologia e tentei me aprofundar de alguma forma para poder entender melhor o ser humano e também para poder entender melhor o que Deus queria para a minha vida. Então, eu agradeço e espero que seja algo enriquecedor para você, ouvinte, que nos ouve. Muito obrigado. Bom, maravilha. Então, dado aí as considerações iniciais, a gente vai hoje ter um formato um pouco diferenciado, uma vez que a gente precisa explicar de uma forma mais detalhada para vocês o que é a missão integral. Então, eu volto agora com 4 minutos, o pastor Paulo Capelletti terá 4 minutos para explanar o seu entendimento, o que é a missão integral, qual é a
tônica da missão integral e até colocar alguns pontos aí contraditórios que há sobre o tema. Então, pastor Paulo, o senhor terá 4 minutos para explanar com total liberdade o que é a missão integral, quais são as conexões da missão integral e o que isso pode trazer de relevante para o nosso ouvinte. O senhor tem 4 minutos. Bom, a primeira coisa que eu quero afirmar aqui que é uma teologia latino-americana e que nasceu realmente em 1900. Iniciou não só em 1969, mas começa com René Padilla, com um questionamento muito claro que como pode um continente latino-americano ser considerado cristão e existir tanta injustiça nesse continente. Essa é a pergunta clara, central da teologia da missão integral. Então, René Padilla convidou Samuel Escobar, Pedro Arana, para conversar sobre esse assunto e eles iniciaram uma grande conversa dentro da evangelização de universitários. E, a partir daí, eles participaram não só do CLAD 1, que foi em 1969, em Bogotá, mas eles participaram de outros eventos anteriores que fizeram com que eles pensassem que eles deveriam de ter uma outra forma, um terceiro viés para poder enfatizar uma teologia que seja diretamente latino-americana. Para eu falar o que é missão integral, eu devo dizer o que não é missão integral. Primeiro, a teologia da missão integral ela não é política, ela é uma teologia. Segundo lugar, o que eu tenho para dizer é que toda a teologia ela é humana, ela não é divina. E por ser humana, ela tem alguns equívocos. E é claro que, diante desses equívocos, nós podemos dizer que também não existe uma teologia diretamente ortodoxa na sua etimologia, porque ortodoxia significa opinião correta, e aonde tem dois seres humanos ou aonde tem pessoas que pensam, sempre haverá equívocos. Segunda coisa que eu quero dizer é que a teologia da missão integral ela não é comunista nem marxista, porque o René Padilla, que é um dos exponentes que está vivo ainda, meu amigo, ele diz que para saber que existe pobres na América Latina, não é necessário usar nenhum instrumental marxista, porque é só sair na rua, você vai perceber que a pobreza faz parte da América Latina. Então, não existe nenhuma possibilidade de usar o instrumental marxista para poder ler a realidade. A realidade é nua e crua. Uma outra coisa que eu tenho que dizer, ela não é uma teologia norte-americana, porque a teologia do hemisfério norte tem uma pergunta. Quem é Deus? É uma pergunta ontológica, existencial. Então, eles estão atrás de uma pergunta de quem é Deus, se Deus de verdade existe, né? Essa é a pergunta que os europeus, norte-americanos estão correndo atrás. E na América Latina, não é essa a pergunta que se deve fazer. A pergunta é onde está Deus? Se Deus de verdade existe, aonde Deus está? E diante disso, e diante também de uma tensão teológica na América Latina entre 1945 e 1969, houve um grande abismo entre ecumênicos e fundamentalistas, aonde a teologia da missão integral nasce em 1970, na verdade. Porque, diante dessa tensão e desse abismo teológico entre ecumênicos e fundamentalistas, os ecumênicos tinham a inclinação de um viés político, de uma revolução e de ações práticas na sociedade. E o fundamentalismo tinha os fundamentos que vêm de um livro chamado Fundamental nos Estados Unidos.
Então, essa tensão houve na América Latina desde 45 a 69, e em 69 e 70, eles veem a possibilidade de ser um pensamento intermediário, que vai ter responsabilidade social e também os fundamentos, eles não vão abandonar os fundamentos. Por isso nasce a teologia da missão integral. Uma teologia que é para alcançar o homem todo, do mundo todo, porque o evangelho é para todo o homem e para todo o mundo. É isso. Essa é a questão de ser teologia da missão integral. A teologia da missão integral é uma teologia para o homem todo, para todo o homem e para o mundo todo. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, eles me chamam de Capelete. E se eu estou no Nordeste, também é Capelete. Se eu estou em São Paulo, é Capelete. Capelete. Então, o de origem é Capelete. Tanto faz. Tanto faz. Não, mas o que papai e mamãe definiu é Capelete. Capelete. Tá certo, então. Obrigado, pastor, pela sua participação. Nós vamos ouvir agora o pastor Luciano Scala, mas antes de ouvi-lo, eu acabei não colocando os dois áudios que são fundamentais aí para fomentar o nosso debate. Então nós vamos ouvir os áudios e, na sequência, nós ouvimos aí o pastor Luciano Scala falando também sobre o assunto. O problema com a missão integral é que esse movimento para assistir pessoas necessitadas se tornou uma ênfase tão grande que deixou para trás a proclamação do Evangelho, usando certas frases que me causaram espécie. Uma delas, uma citação supostamente de São Francisco de Assis, seguiu assim: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. O que alguns membros desta ala teológica afirmam é que a nossa responsabilidade primária como cristãos é cuidar de pessoas. E depois, quem sabe, pregar o Evangelho. Acontece que o Evangelho é prioritário e não é uma coisa que você pode pregar sem palavras. O Evangelho é proclamação, é pregação. Você pode resolver um problema de saneamento básico, mas se essa pessoa morrer e for para o inferno, que benefício há em apenas atenuar as suas dificuldades a caminho do inferno? A fé cristã não nos orienta nem para a direita nem para a esquerda. Infelizmente, dentro da missão integral, há uma orientação para a esquerda que, eu creio, acaba desviando a ênfase do Evangelho para uma ênfase política. Vida FM. Debate da vida com Cláudio Apolinário. Ela assusta porque ela chama conversão. O Evangelho nos convoca continuamente a isso. E a gente aprende com os Evangelhos, e é importante você abrir espaço para o outro, você enxergar o outro. Nesse sentido, a missão integral, ela é um convite para, se a gente quer usar uma linguagem um pouco figurativa, ela é um convite para baixo e não para cima. Ela é um convite para a periferia e não para o shopping center. Enquanto que a gente vive dentro de modelos religiosos que basicamente trabalham com o pressuposto de que todos devemos chegar ao shopping center. E a missão integral, ela é um convite nesse sentido para a periferia, para o serviço, para o amor, para o abraço, para o serviço. E isso assusta a nós mesmos. Olha, então tá aí a opinião do bispo Walter McAllister. Então a primeira é do bispo Walter McAllister, que é bispo, teólogo, e ele se posiciona de uma forma bastante contundente, e eu ressalto até o final da fala dele, onde ele menciona que alguns expoentes da missão integral, então veja que ele não lacra que são todos, que é uma máxima do movimento ou da teologia, mas que alguns expoentes tendem a uma orientação de esquerda com ênfase política. E ele menciona que deve-se resolver os problemas sociais, mas sem deixar de lado a questão da salvação da alma. Já o Valdir ele é um dos expoentes, né, tem participado de várias palestras aí com Ariovaldo Ramos, com o Ed Renekiewicz,
tweets falando sobre o assunto, e ele menciona o fato de ser um convite para a periferia e não para o shopping center. Então, tem esse posicionamento aí desse movimento. Vamos ouvir então o pastor Luciano Scala, que também terá 4 minutos para sua explanação sobre o assunto. Pastor, está contigo. Vamos lá. Eu ouvi os 2 áudios aqui, ouvi também a fala do pastor Paulo, e na colocação do pastor Paulo, ele apresentou que a teologia da missão integral ela não tem esse viés, né, político, esse viés da esquerda, esse viés político, esse viés ideológico. Eu entendo a colocação, mas eu faço o seguinte questionamento, né? Acompanhando um pouco mais de perto alguns líderes da missão integral, o que eu pude perceber é justamente essa proximidade da ideologia política, dessa questão da esquerda, né, de questões relacionadas, por exemplo, à legalização da maconha, de aborto, né, legalização do aborto. Eu recentemente acompanhei uma entrevista de uma das referências, né, da Missão Integral, até na TV Cultura, e eu pude ouvir isso. E desde então, isso não faz muito tempo, isso deve fazer pelo menos, acho que um mês e pouco. Desde então, eu comecei a pesquisar mais acerca do assunto. E eu pude perceber, não apenas nesse determinado líder que participou dessa entrevista, mas de alguns outros expoentes, essa proximidade, pelo menos na fala do viés político, né? Desse lado da esquerda, onde faz certos discursos justamente usando até algumas coisas de marxismo. E eu gostaria, então, de colocar aqui para a gente estar justamente debatendo acerca disso. Se isso procede. Porque a ideia de olhar para o homem de forma integral, eu acredito que isso é totalmente cristão. Eu sou pastor de uma igreja, de uma realidade de periferia, onde nós fazemos um trabalho social com moradores de rua, com dependentes químicos. Então, eu acredito sim nessa necessidade. O que me deixa com a preocupação, e aqui eu me coloco até para questionar a missão integral, é justamente o fator dela estar relacionada, ou dos seus líderes e os seus expoentes, sobretudo aqui no Brasil, estarem ligados com a política da esquerda e com alguns viés, por exemplo, como aborto, legalização da maconha, se isso realmente procede. McAllister, ele é bastante radical no sentido de dizer que alguns dos expoentes da missão integral têm esse alinhamento com a esquerda e cita a ênfase política que acabou sendo citada também pelo pastor Luciano Scala. Então, pastor Paulo, eu vou lhe dar mais 3 minutinhos então para que o senhor explane também sobre esses pontos que foram colocados, ok? Ok, é assim. Quando nós falamos sobre expoentes da teologia aqui no Brasil, nós temos que entender um fato. O primeiro fato se nós queremos conversar sobre teologia da missão integral, nós temos que partir dos idealizadores dessa teologia, ou seja, os fundadores dessa teologia. Porque a partir do momento que eu interpreto esses teólogos que iniciaram, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou para a esquerda, porque eu sou intérprete, e é claro que isso aí é uma condição real, porque quando a pessoa escreve ou quando ela fala, a partir do momento que ela escreveu ou falou, ela perde o direito da sua escrita, porque todo mundo vai interpretar da forma que quiser. Mas quando nós temos os teólogos ainda vivos, nós temos que perguntar para eles, fazer perguntas para essas pessoas que iniciaram um movimento e até mesmo uma teologia. Então, a pergunta é muito clara. Então, se nós formos conversar com
o Pedro Arana, que é um dos expoentes, na verdade, um dos fundadores da teologia da missão integral, ele vai falar da seguinte forma, que a teologia que faz uso do marxismo, ela tem uma teologia que vai apontar um reino sem Deus e sem esperança. E ela também vai apontar que essa teologia tem que defender as classes mais sofridas, que é o pobre. Então, tem a teologia que tem como interpretação o pobre. Mas Deus, quando veio, se fez homem e não se fez pobre. Então, essa é uma outra grande diferença que existe na situação. Então, Deus se fez homem e não se fez pobre. Então, por ele se fazer homem, a história é importante. Porém, a praxis dessa teologia não pode ir na frente da palavra de Deus. E quem usa o instrumental marxista sempre vai dizer que a história agora é a segunda Bíblia. Então, para a teologia da missão integral, a história não é uma segunda Bíblia. Ela faz parte de toda a história da salvação. E isso significa o quê? Que a palavra de Deus vem primeiro do que a praxis. Então, a praxis ela é escrava da palavra de Deus. E uma das coisas que Jesus diz é que se nós fizermos boas obras, os homens que estão no mundo glorificarão a Deus que está no céu. Então, a proclamação não é simplesmente só falar, mas é agir. E tanto é que no Sermão do Monte também, Jesus ele termina dizendo da seguinte forma: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é como um homem que vai construir sua casa na rocha. E aquele que ouve e não pratica, esse está construindo a casa na areia. Então, isso significa o quê? O fazer está ligado ao proclamar, porque o evangelho é estar encarnado na vida. Então, quando eu falo, eu tenho que viver e praticar, né? Tá certo. Então, feito aí as considerações do pastor Paulo, como fazemos em todos os programas, nós vamos a um intervalo e voltaremos com o embate. Só que nós vamos fazer aqui um modelo de perguntas e respostas. Então o pastor Luciano terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. Eu explico após o intervalo, mas ele vai ter o tempo para fazer pergunta, o pastor Paulo vai ter 2 minutos para a resposta, ele depois terá réplica e o pastor Paulo terá o direito até a tréplica. O nosso intuito com o debate e este formato é para te levar ao entendimento. Várias pessoas aqui mandando mensagens dizendo que não conheciam, que não tinham ouvido falar sobre missão integral. Então é importante que hoje nós consigamos ter o entendimento sobre isso para que você já comece a entender um pouco sobre o que é e tirar as suas conclusões. Então nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Todo dia é dia da democracia, dia de lembrar o que cada um pode fazer por ela, tomar decisões em conjunto e conviver em harmonia com as diferenças sem preconceitos. Isso faz parte da democracia. Combater a desinformação, checando as informações antes de compartilhar, assim como saber ouvir e respeitar opiniões divergentes, também é democracia. E nunca é demais lembrar que democracia é todo dia. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Instagram da vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. Plantão Coronavírus Vida FM. Todos contra o Covid-19. Todos parecem sentir que suas vidas ficaram de pernas pro ar com o coronavírus, certo? Entretanto, o ser humano sempre se mostra resiliente em situações de estresse e não seria diferente nesse momento. Pessoas, governos, prefeituras e empresas estão mostrando o seu lado mais flexível e criativo para suportar essa crise. Os nossos artistas favoritos estão fazendo lives pra gente curtir o nosso lugar mais precioso, o nosso lar. Mais informações em vidafm.com.br. Continue em alerta. Daqui a pouco, mais dicas e informações. Todos contra o coronavírus. Juntos, somos mais fortes. Uma campanha Rádio Vida FM.
A vida é tudo de bom. Voltamos! Debate da Vida com Cláudio Apolinário. Estamos de volta com o Debate da Vida. Você pode participar? Claro que pode. 12997472010 para você fazer aí a sua pergunta, dar a sua opinião também. Lá no nosso Instagram também está rolando pesquisa, no Facebook. Instagram, @eutonavida, facebook.com/eutonavida. Certo, Cláudio? É isso aí. Deixa eu já ler aqui algumas considerações de ouvintes. O tema é um tema que naturalmente tem algumas pessoas que não conhecem, então o nosso foco no debate também é trazer conhecimento, esclarecimento para vocês. A Luísa Camargo está dizendo assim: a função primordial da igreja é pregar o evangelho. Dentro desse contexto, temos os trabalhos sociais, porém, o objetivo primeiro é povoar o céu. Temos aqui também o Júnior, ele é de São Paulo. A missão integral não passa de um socialismo disfarçado de cristianismo. Basta analisar as ideias de alguns entusiastas da missão integral e vamos ter uma ideia clara do que é, de fato, esta corrente de pensamento. Então nós temos aqui, repito, várias opiniões, a gente vai colocando durante o debate, mas eu vou voltar agora então com o pastor Paulo e também com o pastor Luciano, fazendo aí as suas perguntas e respostas, e entre esses momentos a gente vai colocar os ouvintes, a opinião dos ouvintes aqui. Muitas pessoas participando através do YouTube, minha satisfação e a minha gratidão a todos vocês, e eu quero que enquanto isso você participe, dando a sua opinião, se você é a favor ou contra a missão integral. Repetindo que a gente tem a consciência de que é um tema que nem muitos têm conhecimento, então você vai dando opinião durante o nosso debate de hoje, ok? Então vamos lá, eu vou começar então com o pastor Luciano Scala fazendo a sua pergunta ao pastor Paulo, uma vez que ele, como sendo aí um dos conhecedores da missão integral, eu creio que ele tem mais a nos esclarecer, né? Então, pastor Luciano, 30 segundos para a sua pergunta. Pastor Paulo, colocando aqui uma questão, eu entendi então a fala do pastor, dizendo que os idealizadores, os primeiros que trouxeram a missão integral, pensaram na missão integral, eles não têm essa ligação ideológica, essa ligação política, esse viés. Até porque não faria sentido, porque Jesus, quando esteve na Terra encarnado, ele não esteve ligado a nenhum tipo de ideologia ou de partido político, ele pregou o reino. Então, olhar para esses idealizadores primeiros e olhar para o que nós encontramos no Brasil, na nossa realidade hoje, de expoentes, eu devo desassociá-los, então? Eu devo olhar para esses do Brasil como alguém que seguiu o caminho independentemente dos primeiros, daqueles que idealizaram a missão integral lá no princípio? Maravilha. Pastor Paulo, 2 minutos aí para a sua resposta. Olha, todos nós que fazemos parte da teologia da missão integral, nós não mantemos uma amizade, mas não temos as mesmas opiniões, assim como a teologia que eu disse que ela é humana, e por ser humana, ela tem seus equívocos. E por isso, nós precisamos entender que a teologia ela é humana, e por ser humana, tem seus equívocos. Então, a opinião, ela não pode afetar a pessoa em si, porque a pessoa ela é importante, né? E eu também não posso me desvencilhar da minha amizade devido à opinião teológica de alguém. Eu preciso ver o caráter da pessoa, a vida dela, por isso que andamos juntos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa se nós queremos aprender sobre teologia da missão integral, nós temos que ir na fonte e não ir para os intérpretes, né? A partir do momento que eu uso o marxismo, eu estou fazendo sociologismo e não estou fazendo teologia, né? Então, a teologia eu tenho que partir da Bíblia e não do sociologismo. Então, essa é uma diferença muito clara. A teologia da missão integral, ela é bíblica. Ela tem a Bíblia como única e também inerrante. Agora, quem parte do sociologismo vai ler a história, e por ler a história,
ela vai entrar nos seus equívocos, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Então, nós temos que tirar, se queremos aprender teologia da missão integral, nós temos que ir aos fundadores. Essa é a minha opinião. E não ir para os intérpretes. Maravilha. Pastor Luciano, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Perfeito, pastor. Olhando por esse viés que o senhor colocou, ficou até mais claro, né? O senhor sabe que eu tenho até o livro do Senhor, aquele Encontros das Teologias Latino-Americanas, e eu conheci bastante acerca da missão integral, olhando justamente por esse livro, onde o senhor apresenta todo um contexto. Então, eu entendo perfeitamente, porque ao olhar para aquilo que nós temos, para a realidade Brasil, né, sobretudo os grandes expoentes, quando nós olhamos para falas, para certos discursos ou entrevistas, nós percebemos que ela está totalmente carregada, pelo menos no Brasil, totalmente carregada dessa ideologia política da esquerda, né? De fato, se nós olharmos por aí, nós encontraremos sim essa ideologia, esse lado político. Porém, se nós olharmos para a fonte, é aquilo que o senhor colocou, nós encontramos uma teologia praxis, né? Nós encontramos uma prática de um fazer teológico. Mas o que nós encontramos como realidade Brasil, infelizmente, é uma ligação com a política da esquerda. E é por isso que eu fiz essa colocação para o senhor. Bom, maravilha. Eu vou dar 1 minuto então para o pastor Paulo, mas pastor, deixa eu aproveitar então acrescentar aqui na pergunta. Em um vídeo da Missão Integral, um vídeo em que está o Valdir, está o Ariovaldo Ramos e também o pastor Ed René Kivitz, o pastor Ed René ele faz um comparativo entre a teologia da Missão Integral e a teologia tradicional ou teologia clássica. E ele faz exatamente essa colocação que o senhor fez com relação a quem é Deus, o que é Deus, ou seja, a teologia tradicional e clássica ela tem esta preocupação de analisar o divino, digamos assim. E que a teologia da Missão Integral ela seria uma teologia mais ligada à praxis. E nesta explanação dele, ele menciona inclusive o fato de olhar o mundo a partir da sociologia. Ele fala sobre sociologia, ele fala sobre antropologia, utilizando isso como ferramentas, o que me parece um pouco contra isso que o senhor acabou de mencionar, ou seja, que nós temos que analisar Deus e fazer teologia analisando as coisas de Deus. Então, eu entendi errado, entendi correto. O senhor tem 1 minuto aí para a sua tréplica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a teologia, para ela se manter, ela tem que dialogar com outras ciências. E isso é importante para o teólogo, porque ele precisa entender o homem também, né? Então, nós temos que dialogar com todas as ciências possíveis. Mas o principal instrumento da missão integral é a palavra de Deus, né? Então, na verdade, as pessoas elas dizem e falam as coisas sem ir na fonte. Eu quero afirmar isso. Então, eu quero citar alguns livros que a pessoa que não conhece deveria de ler antes de falar algumas coisas, que nem a Teologia da Missão Integral do René Padilla, Em Busca do Cristo na América Latina, de Samuel Escobar, a fundação da Fraternidade Teológica Latino-Americana, os 25 anos. Esse ano está fazendo 50 anos a Teologia da Missão Integral. Então, esses livros, Providência e Revolução do Pedro Arana, esses livros são básicos para nós podermos ter uma ideia do que os autores, do que os fundadores, em primeiro lugar, estão fazendo. Então, estão pensando. A partir disso, eles também não podem ficar ausentes de não dialogar com outras ciências, né? Porque todo teólogo precisa dialogar com antropologia, psicologia, sociologia, né? Porque senão nós perderíamos o rumo da história também em relação a fazer a leitura do que Deus está fazendo. Uma das coisas que é importante nós dizermos é que na teologia da missão integral, nós acreditamos que o reino de Deus ele não é feito só dos pobres, ou seja, quando a gente pensa em pobre, a gente pensa numa ação de esquerda, porque tem que ajudar o proletário. Não, a missão integral, ela crê que é um Deus justo, que faz o seu reino de justiça, e por isso que aqueles que seguem
a justiça de Deus, tem que indicar o reino de Deus, não só com os pobres, e nem somente com os pobres, e nem com os ricos. Se fazem com os justos. Essa é a afirmação. Então, o reino de Deus é feito pelos justos, e justos não significa que é só pobre, né? Então, é o ser humano que entendeu que o reino de Deus é feito por justiça. Maravilha. Né? Pastor, o senhor terá... Essa é uma coisa. O senhor terá aí 30 segundos, se houver alguma pergunta. Se não tiver pergunta, a gente segue. Mas se tiver alguma pergunta, 30 segundos para perguntar algo ao pastor Luciano referente ao tema. Não, a única coisa que eu tenho a dizer, assim, eu sou um apaixonado pela missão integral, né? Eu conheço muito bem a teologia da libertação. E eu queria fazer uma pergunta. Assim, o Luciano estudou teologia católica, então eu queria saber o que ele sabe da teologia da libertação, onde começou e tudo mais. Essa coisa. Maravilha. Pastor Luciano, então o senhor tem 2 minutos e aí eu vou então só ajudar a acrescentar na pergunta. Então, de onde surgiu a teologia da libertação e qual é a ligação que se faz da teologia da libertação com a missão integral, já que o tema é missão integral? 2 minutos. Bom, como eu comentei na minha apresentação, lá no início, a minha formação é católica, né? Então eu estudei os documentos da igreja, estudei acerca do Concílio do Vaticano II, conferências de Medellín, e tive contato com algumas coisas referente a Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, John Sobino, Frei Beto. Tive um pouco de conhecimento desse conteúdo, né? E a faculdade onde eu pude estudar, essa faculdade católica, grande parte dos professores são professores ligados à teologia da libertação. Então, eu tive, por exemplo, aula com o professor Paulo Parisi, que é responsável pela Missão Paz, ali no Glicério. Então, eu pude ter esse contato com a teologia da libertação justamente nesse meu período acadêmico, né? E eu não conhecia a teologia da missão integral. A teologia da missão integral eu conheci depois, né? Na faculdade eu não estudei teologia da missão integral. O que eu pude conhecer depois da teologia da missão integral foi acompanhando esses pastores, que para mim são pastores são esses pastores que hoje eu vejo como expoentes da teologia da missão integral no Brasil, e ouvindo as pregações, acompanhando os conteúdos deles, as palestras, daí eu pude conhecer a teologia da missão integral. Mas o meu primeiro contato com esse tipo de teologia essa mais ligada à praxis, foi na faculdade, quando eu estudei a teologia da libertação. A teologia da libertação e a teologia da missão integral? Justamente esse viés da teologia prática, né? A ideia essa relação que é feito é justamente essa ligação da teologia na prática. A teologia da libertação ela também tem esse viés, né? De olhar o homem dessa forma integral. De ter, na teologia da libertação, tem a questão dessa opção pelos pobres, né? Desse olhar mais voltado aos pobres. E eu percebo que a teologia da missão integral ela também tem essa questão de olhar para o homem da sua forma integral, de ter essa questão da prática da justiça. Uma das colocações teve uma pergunta que foi colocada aqui, foi justamente isso, né? E como que fica a questão do reino de Deus? E como que fica a questão da pregação do evangelho, né? E é justamente isso que é a teologia da missão integral, e é também a teologia, oh meu Deus... Missão integral. Da libertação coloca. Libertação e missão integral. Da libertação coloca, né? Essa questão do reino de Deus está totalmente relacionada a essa prática. A verdadeira religião, conforme diz lá em Tiago, né? Então é essa ligação que eu faço. Maravilha. Deixa eu ler aqui algumas opiniões de ouvintes. O Sidney Santos dizendo: acredito que se não tratarmos o homem em sua plenitude, espírito, alma e corpo, barriga vazia não tem ouvido. Ou seja, uma pessoa com fome não ouve o evangelho. Temos que ter cuidado com a famosa teologia da libertação, que quer tratar o ser humano só na área material. Aí entra o erro, obras somente. Este é o Sidney Santos. A Márcia do Tatuapé diz assim: traduzindo missão integral, missão comunista.
o PT está criando igrejas com o pretexto de seguir princípios cristãos, quando, na verdade, eles querem atrair para si os evangélicos que simpatizam com o partido. E quando chegam lá, não se vê Bíblia sendo pregada, não vê Cristo Salvador. O que se vê é Lenin, Stalin, Fidel Castro, enfim, comunistas. Esses pastores exaltam terroristas, assaltantes de banco, revolucionários. Em suas mensagens interpretam a Bíblia sob o viés neomarxista. E o Wanderson de São José dos Campos, a teologia da missão integral usa a análise da luta de classes para interpretar a Bíblia, como já dito por Ariovaldo Ramos. Até que ponto isso distorce os versículos? Esse é o Wanderson de São José dos Campos. Então, pastores, nós estamos quase na reta final aí, mas eu não tem muita alternativa a não ser instigar um pouco mais aí o pastor Paulo. O senhor percebe que nas considerações dos ouvintes, e talvez até seja por desconhecimento, ou até porque alguns acabaram tendendo para esta linha, mas como que o senhor enxerga esta percepção do povo, a percepção da população, dos cristãos, com relação à missão integral? Porque o senhor tem deixado bastante claro a questão das origens, ou seja, levante o que vai na fonte, quem iniciou o movimento, o Samuel Escobar, o René Padilha, assim por diante. Só que hoje nós temos uma voz ecoando na internet, nas mídias sociais, de pessoas que já não são da origem, mas acabam interpretando o movimento. E acaba gerando este sentimento. Como que o senhor enxerga isso? Então, assim, o Ariovaldo Ramos é meu amigo, ele não vai deixar de ser meu amigo se ele for marxista. Uhum. Mas, assim, o que eu quero dizer? O Ariovaldo, ele tem um viés marxista para interpretar a missão, mas ele não deixa de ser bíblico também. Agora, eu não concordo com ele em relação a essa situação de luta de classe. Não existe luta de classe. Existe sim a justiça de Deus. Então, essa é uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? A justiça de Deus é diante do homem em si, e não diante do pobre em si. É lógico que a teologia da libertação fica difícil explicar muito rápido, mas eu quero tentar explicar. Assim, se nós temos um Deus que é pobre, ou seja, a chave hermenêutica da nossa teologia é o pobre, então nós vamos pensar tudo através do pobre, né? Então, tudo que vem sobre o pobre, por isso que a teologia da libertação dá preferência ao pobre. Uma, talvez, novidade aqui para todos vocês é assim, quando nós estudamos a teologia da libertação através do viés católico, o catolicismo faz um recorte na história e começa em 1968 a teologia da libertação. E não é verdade. Na verdade, isso começa a partir de 1962, numa conferência nordestina de evangélicos. Então, para você ter uma ideia, a teologia da libertação ela deveria de ser protestante presbiteriana, porque quem começou essa inovação da teologia da libertação foi Richard Shaw, foi Rubem Alves, Erasmo Braga e outros. Então, foi influência de uma teologia da Revolução Norte-Americana de Paul Lerman, né? Então, a teologia da libertação ela só se deslocou para o catolicismo a partir de 1966, quando já estava sendo implantada a ditadura no Brasil, que foi de verdade uma influência e financiada pelos Estados Unidos, para que o marxismo, o socialismo não entrasse na América Latina. Então, aqueles que pensavam sobre teologia da libertação protestante foram perseguidos pelos próprios protestantes, e por isso a teologia começou a se deslocar para o catolicismo. Em 1966, a maioria dos teólogos católicos frequentaram uma reunião em El Tabo, no Chile, para poder conhecer sobre a teologia que estava sendo estudada. Então, é o movimento do ISAL, né? Igreja Sociedade para a América Latina. Isso é a questão.
nós estamos diante de uma teologia de raiz protestante presbiteriana, né? A teologia da libertação. Então, começa lá atrás, em 1962. Agora, em relação a todas essas afirmações que foram feitas pelos nossos ouvintes, é claro que ele está lendo a partir do Ariovaldo, que é um expoente nacional. Sim, né? sim. Eu creio que essa é uma questão chave, porque, queira ou não, ele é um expoente nacional, ele tem uma voz muito forte. E eu até fiz questão, enquanto o senhor está falando, eu entrei aqui no Twitter dele, já era a minha percepção, e se confirma olhando ainda hoje, que ele se tornou um militante político efetivamente. E automaticamente isso coliga com a missão integral. Isso. Mas, assim, o que a gente não pode esquecer é que os protestantes fazem muito bem, e eu quero deixar muito claro, um erro de uma pessoa não pode apagar todo o passado dela. Sim. Então, o Ariovaldo é um homem que cooperou na construção da igreja brasileira. A gente não pode. Ele cooperou com várias organizações. Uma das coisas que eu tenho para dizer, que conheço ele pessoalmente, é uma coisa que ninguém faz. Agora ele está impossibilitado de fazer. Eu não quero aqui defender o Ariovaldo Ramos e nem quero pedir para que todo mundo ame o Ariovaldo, né? Porque assim como tem pessoas que me odeiam e me amam, então isso é normal. Uma das coisas que o Ariovaldo tinha como piedade, como forma de ajuda à missão, é que 80% do sustento dele era dirigido a organizações missionárias no Brasil e no mundo. Ele vivia com 20% só do sustento dele. Então, quem faz isso? Ele nunca saiu de um apartamento de 55 metros quadrados para viver numa mansão. Então, ele é um cara que ele tem os seus padrões morais, bíblicos, fundamentados, que a vida com Jesus é uma vida simples, não é uma vida de abastança financeira, é uma vida simples, o qual o Senhor Jesus ensinou. Então, agora, a ideia partidária dele é de verdade, é isso, está lutando por um partido. Eu não sou partidário de nada. Né? Tanto é que eu quero deixar muito claro aqui que eu sou pastor de pessoas bolsonaristas como de pessoas lulistas. Então eu não posso... E assim tem que ser, né, pastor? Eu não posso tender para os dois lados. Né? Eu não sou a favor de fazer política partidária, mas eu sou a favor de fazer política. Né? Porque todos nós somos um ser político. Mas, pastor... Então, colocar a teologia da missão integral em cima dos ombros do Ariovaldo é um erro, né? Porque não é ele só o intérprete. E agora, tem alguns intérpretes da teologia da missão integral que partiram para a esquerda, mas tem alguns teólogos da missão integral, e aí eu me coloco junto com esses, que não vão ser partidários, eles são políticos e não partidários. Tá certo. Pastor, primeiro eu quero agradecer pela sua participação, creio que foi bastante esclarecedor. Claro que é um assunto que tem muita coisa que poderíamos tratar, quem sabe marcamos aí uma outra data para explanarmos com mais detalhe aí sobre o que é a missão integral, mas agradeço a sua participação por ter aceito o nosso convite. Se as pessoas quiserem te conhecer melhor, se quiserem fazer contato contigo, tem algum Instagram, Facebook, algum e-mail? Pastor Paulo, está comigo? Pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é Capelete Paulo. Capelete com 2 P's, 2 L's, 2 T's, com I no fim. E pode também entrar no Facebook, que é Paulo Capelete. E pode me ligar também. Eu tenho o meu telefone, pode me ligar, sem problema. Maravilha, pastor. Obrigado, então, pela sua participação. Pastor Luciano, 2 minutos aí, então, para suas considerações finais sobre o assunto. Maravilha, pastor. Mais uma vez quero agradecer esta oportunidade, agradecer também ao pastor Paulo pela contribuição para esse nosso diálogo e dizer que é sempre muito bom estar aqui, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para cada ouvinte acerca do assunto. E, bom, para entrar em contato comigo pode ser também pelas redes sociais. Estou no Facebook, no Twitter, no Instagram,
Luciana Scala, ou diretamente aqui na nossa igreja, localizada na Vila Brasilândia, na rua José Benedito Pinto, número 75. Maravilha, querido. Mais uma vez, então, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Nós temos aqui um ouvinte, Ricardo de Taubaté, que ele mandou um áudio. Vou pedir para a produção, então, colocar o áudio e, na sequência, eu faço as minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Então, eu quis dizer que saiu da Bíblia só por dizer assim como interpretação também pode ser um equívoco, porque a Igreja Católica diz que saiu da Bíblia e coloca os fundamentos e a gente sabe que é engano. E assim, os comunistas dizem que está tudo enganado porque a síntese, a tese deles, assim, o cerne da questão é bom, só que aplicaram ruim. Então, assim, é a Bíblia pela Bíblia só. Cristo veio pregar o reino, salvar almas, né, através de sua vida, sua morte e sua ressurreição. As obras foram consequências disso. Esse é o fundamento prático. É isso e ponto. Distorcer isso, inverter ordem, fica complicado. Debate da Vida. Considerações finais com o pastor Cláudio Apolinário. Bom, então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês o resultado da pesquisa. No Instagram, 67% dizendo que sim, que concordam com a missão integral, que é o papel da igreja, e 33% dizendo que não, que é coisa de esquerda. No Facebook, 65% dizendo que sim, que é a missão da igreja, e 35% dizendo que não, que é coisa de esquerda. Então, para quem não conhece a missão integral, o pastor Capelletti aí nos deu uma explanação rápida, inicia-se aí na década de 70, né, final de 1969, 1970, e que tem como tônica, tem como lógica inicial fazer uma releitura da sociedade. Então, não é fazer uma releitura da Bíblia. O movimento iniciado aí com Samuel Escobar, René Padilha, não tinha esta visão de refazer o evangelho, de refazer a teologia. Aquilo que diz respeito a quem é Deus, o que é Deus, a natureza de Cristo, isso está muito bem resolvido. Então não é este o ponto da missão integral. O ponto da missão integral é fazer com que a igreja, levar a igreja a entender que ela não deve ser apenas espiritual. Ou seja, nós temos que olhar para o espiritual, mas nós também temos que olhar que a pessoa está passando fome, está passando por necessidade e assim por diante. Portanto, em teses gerais e analisando a essência do movimento, analisando quando começou, e aí eu tenho que concordar com o pastor Paulo no que diz respeito a ir às origens, buscar as origens do movimento, a origem desta busca pela teologia da missão integral, a gente vai verificar que tinha uma origem muito boa, ou seja, um conceito muito bom, o que infelizmente muitas igrejas não praticam. Até hoje. Ou seja, a igreja que simplesmente enriquece, constrói templos vultuosos e não cuida do mais necessitado, não cuida do mais carente. Então não há problema em termos uma igreja grande, uma igreja muito bem estruturada, temos que fazer com zelo tudo aquilo que Deus nos deu, mas eu entendo que a verdadeira igreja de Cristo, ela não é a igreja de Cristo se ela não fizer o social, se ela não cuidar das pessoas, se ela não tiver amor com as pessoas. A própria Bíblia diz que a verdadeira religião, a religião de Deus, é cuidar do órfão e da viúva. Então esta é uma obrigação que faz parte da igreja e que a missão integral ela vem e ela exacerba um pouco essa leitura, ela cutuca a ferida da igreja para ver se a igreja ela acorda com relação a isso. O problema que eu vejo da missão integral é quando, a partir desta releitura, desta leitura, que era uma leitura muito boa, alguns expoentes, e aí faço minhas as palavras do reverendo Walter McAllister, quando vê que alguns expoentes acabam tendenciando para uma linha mais socialista, para uma linha mais comunista, e que acaba exigindo da igreja que abra mão daquilo que tem simplesmente para dar para os pobres. E não é simples assim, né? Porque a gente vê, inclusive, não quero também citar nomes por uma questão de ética, mas expoentes deste movimento que recebem salários vultuosos. Ou seja, se fala sobre fazer missão integral, mas não se abre mão daquilo que tem. O que não é algo tão simples. Eu até vi uma frase que eu quero até ressaltar aqui com vocês, que foi o seguinte: quem tem sobrando, compartilha com quem tem faltando.
E esse, que é uma pessoa que, inclusive, que eu respeito, repito, não vou citar o nome, respeito, mas ele faz uma colocação, olha, isso para mim é muito simples. Quem tem sobrando, compartilha com quem tem faltando. E aí ele mesmo assina dizendo assim, isso é simples de falar, mas não é tão simples de fazer. Porque realmente é assim, ou seja, não é tão simples de se fazer. Quando nós falamos do pastor Ariovaldo Ramos, né, teve até um irmão que colocou aqui que tem que comer muito mocotó para falar mal do Ariovaldo Ramos. E aí não é a minha intenção, hipótese alguma, falar mal. Mas que existia uma tendência dele de se tornar um expoente político, ou seja, os posicionamentos dele, basta ir no Twitter, Ariovaldo Ramos, e você vai ver que, via de regra, não se fala mais em evangelho, se fala em política. Então é simplesmente criticando a direita, apoiando a esquerda, e como ele é um dos expoentes do movimento da Missão Integral, acaba se atrelando, não tem como não atrelar, porque ele passa a ser um expoente, e como ele defende essas ideias, o próprio pastor Paulo mencionou, ou seja, algumas ideias mais marxistas, que ele, o próprio pastor Paulo, não defende, mas acaba chamando a atenção. Então eu creio que a Missão Integral como essência, ou seja, cuidar do órfão, da viúva, se preocupar com obras sociais, tem igrejas que, infelizmente, fazem propaganda do social para fins de arrecadação e depois não distribui tudo para o social. Isso é um perigo, isso é um problema, isso é uma sacanagem, para usar um termo bem popular. Então isso não se faz. Agora, é importante nós entendermos também que, se não tomarmos cuidado, a gente acaba indo para uma linha perigosa. Então tome cuidado com os excessos. Tudo aquilo que é bom e condiz com a palavra de Deus, nós devemos apoiar. Aquilo que foge, eu costumo dizer, na verdade não sou eu que, essa frase não é minha, mas as principais heresias, elas surgem disfarçadas de verdade. Então tome muito cuidado para você não ser confundido ou você não se confundir com teologias que não condizem com a palavra de Deus. Então, se quiser estudar um pouco mais sobre teologia integral, vá na raiz, vá na fonte, para você não ser confundido e acabar indo para uma linha perigosa que não condiz com a palavra de Deus. Daqui a pouco, se não tomar cuidado, vai ter cristão aí participando de luta armada para tirar o presidente da República. Então, eu não sou bolsonarista e nem lulista, eu sou de Cristo. E como cristãos, como pastores, como os líderes, nós devemos defender os princípios bíblicos. Está alinhado com a Bíblia, sem distorção, nós seguimos a palavra de Deus. Queridos, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o seu dia, em nome de Jesus. Você ouviu Debate da Vida. Reprise hoje às 10 da noite aqui.